Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Guilherme, eu sou aluno da matéria de Eletricidade Aplicada com o professor Flávio Bezerra Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Ciências e Tecnologia. Esse trabalho é referente ao Laboratório 3, que é sobre um filtro passa-faixa. Um filtro passa-faixa, uma explicação bem básica, ele é um filtro, como o nome já diz, que vai permitir a passagem de uma frequência, de um sinal com frequência dentro de uma certa faixa específica. No nosso caso, seria dentro da faixa com a frequência de corte superior sendo de 7.250 Hz até a frequência de corte inferior de 5.045 Hz. Todos os sinais que tiverem frequência dentro dessa faixa irão passar, como mostra aqui no gráfico. Sinais que têm frequência inferior à frequência de corte inferior não passam, ou seja, tem um ganho de 0%. Os sinais que chegam na frequência de corte inferior para cima têm um ganho de 100%. Eles passam. E os sinais que têm frequência superior à frequência de corte superior, eles não passam, ou seja, frequências maiores a esse valor, 7.250, não passam, e frequências inferiores ou menores a esse valor, que é a frequência de corte inferior, também não passam. Todos os valores que estiverem dentro dessa faixa, irão passar, ou seja, não serão cortados nem atenuados. O filtro passa-faixa ele tem algumas tipologias diferentes para o seu circuito, podendo ser tanto em paralelo quanto em série. Como o professor deixou livre a escolha, eu escolhi fazer o filtro em série, por achar melhor para manipulação de contas. Sendo essas manipulações uma como a seguinte, que seria a da fórmula de transferência de tensão, que nós vamos usar para poder descobrir os valores dos parâmetros. Nós temos que é uma fórmula que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada e os valores dos parâmetros R, L e C, que seria o resistor, o indutor e o capacitor. Para nós podermos trabalhar com indutor e com capacitor, nós temos que trazê-los para o universo da frequência, o campo da frequência, que seria adicionar um número complexo a eles e a frequência ômega. Após mais algumas manipulações algébricas, todas elas estão explicitadas e bem explicadas no relatório. Nós temos que essa seria a fórmula fatorada, ou seja, a fórmula final da transferência de tensão. Nós podemos relacionar essa transferência de tensão com um ganho. Aquele ganho lá aqui, que no filtro seria de 100% ou 0%, pronto. Esse ganho nós podemos relacionar com a fórmula da transferência de tensão. E esse mesmo ganho, nós temos um valor que é um valor mínimo que ele pode atingir. Ou seja, 1 sobre raiz de 2, que também nos foi dado no relatório. Ou seja, todos os sinais que tiverem frequência menor do que 1 sobre raiz de 2, ou seja, 0.707 da frequência total, ele ou vai ser cortado ou vai ser atenuado, ou seja, 70.7% do valor. Quando nós pegamos essa fórmula do ganho, nós podemos, substituindo por esse valor de 1 sobre raiz de 2 que nós temos, podemos fazer mais algumas manipulações algébricas e transformá-la numa equação de segundo grau. Com essa equação de segundo grau, fazendo Bhaskara, nós podemos encontrar duas fórmulas. Uma para a frequência de corte superior e outra para a frequência de corte inferior. Com essas duas equações e definindo um valor para o capacitor, nós podemos encontrar o valor do indutor e o valor do resistor. Para isso, como são cálculos simples matemáticos de sistemas de equações, eu utilizei o programa ES, que é um programa de solução de equações de engenharia. É um programa muito utilizado na engenharia mecânica e que para esse caso específico eu utilizei mais como uma calculadora de sistemas de equações. Nele eu coloquei, tem tudo no relatório, eu coloquei o código no relatório
que é para montar as equações, e aqui é só um print da tela com as equações de uma forma simplificada para ser melhor de observar. Nós temos aqui o ômega CS, que seria o ômega da frequência de corte superior. Nós multiplicamos por 2π, que é para transformar ela em radianos por segundo. O ômega de corte inferior, ou a frequência de corte inferior, também transformado para radianos por segundo. O capacitor, que nós colocamos um valor, definimos o valor como 5 vezes 10 a menos 9. E aqui nós temos aquelas funções que mostramos lá atrás, que é a função para a frequência de corte inferior e a função para a frequência de corte superior. E também a função do módulo do ganho. Com essas três equações e esses três valores definidos, nós podemos encontrar o valor do resistor e do indutor, que são o que faltam para nós podemos começar a simular. O mesmo programa, ele me entrega, quando eu coloco as equações, ele me entrega os valores. Então temos que o resistor R tem um valor de 1918 ohms. O capacitor é aquele valor que eu defini de 5 nanofarad. O indutor tem 138 mH. Esses dois valores, do indutor e do resistor, foram encontrados usando o programa. Bom, aqui nós temos as simulações. Esse é o primeiro circuito, onde utiliza apenas uma fonte de frequência, que é no meio da faixa. A faixa vai de 5.045 até 7.250, então eu coloquei uma fonte de 6.1 kHz, que está mais ou menos ali próximo. E nós podemos ver que o valor da tensão de saída é muito, muito, muito próximo ao valor da tensão de entrada. A tensão de entrada sendo de 100 volts e a de saída sendo de 99.4. Um valor muito próximo, dentro de uma margem esperada de erro. Aqui nós temos o segundo circuito com frequência, com a fonte de frequência de 6.1 kHz e mais uma fonte de frequência como simulando um ruído, que é de 0.1 frequência de corte inferior, ou seja, 10% de 5.045 Hz, que seria a frequência de corte inferior. Nós tivemos alguma perca, nós tivemos alguma diferença no gráfico aqui da frequência pelo tempo. Porém, nada fora do esperado, e como essa frequência está muito abaixo da frequência de corte inferior, ela não vai passar pelo filtro, ou seja, ela vai ser atenuada. O terceiro circuito seria com a frequência de ruído de 10 vezes a frequência de corte superior. Ou seja, com a frequência de corte superior sendo de 7.250, essa fonte de ruído teria um valor de 72,5 kHz. Como o filtro passa-faixa funciona apenas entre só deixa o sinal passar no meio dessa faixa, esse valor que está muito superior ele não vai passar. E um quarto circuito com uma fonte de ruído dentro da faixa de passagem, que o professor também deixou em aberto escolher, então eu escolhi 6.8 kHz. Como a faixa de passagem está dentro como essa fonte de frequência está dentro da faixa de passagem, então essa fonte vai efetivamente funcionar sobre o circuito. Então é isso, obrigado pela atenção.